Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e, bem-vindos a 2022. Esse aqui é o primeiro programa de 2022. Eu quero agradecer vocês a audiência, né, que teve nos programas anteriores, né? Apesar de eu não ter feito quase nenhum, eu fiz 2 programas só, um sobre Star Trek e outro sobre Cowboy Bebop, né? No entanto, né, eu não posso dizer que foi um ano improdutivo para o Taverna do Lugar Nenhum, porque eu escrevi diversos textos e tudo mais, né? E como faz para ler esses textos, né? Você pode acessar o site tavernadolugarnenhum.com.br, né? tavernadolugarnenhum.com.br, e lá tá o meu blog, tá as resenhas que eu faço de discos, de livros, de quadrinhos e tudo mais, né? E está lá também o meu Facebook e meu Instagram, né? Lá eu divulgo as coisas, né, relacionadas ao podcast, também eu interajo lá, né? O Facebook eu não estou conseguindo mais adicionar pessoas, né? Eu cheguei naquele limite de 5.000 pessoas que eu posso adicionar, né? Eu tenho que até higienizar lá o meu Facebook, né? Tirar algumas pessoas. Mas você pode ir lá seguir, comentar, né, as coisas relacionadas ao podcast eu deixo público, né? E também tem o meu Instagram, né? Se quiser dar uma olhada lá no meu Instagram. Também o Instagram pessoal, não é o Instagram do podcast, né? Mas lá eu divulgo as coisas, né, do podcast também. E vez ou outra no Facebook e no Instagram também eu coloco algumas resenhas de alguns filmes, algumas coisas que eu vou consumindo ao longo da semana, né? Bem, enfim, eram esses os recados que eu queria dar, né? Vamos logo ao programa, o primeiro programa de 2022, que eu vou falar da série Sopranos, né? Bem, vamos lá. O que eu entendi do Dr. Kusamano, o médico da sua família, é que você desmaiou. Possivelmente um ataque cardíaco. O senhor não conseguia respirar? Eles dizem que foi um ataque cardíaco e é claro que o exame de sangue neurológico deu negativo. E me mandaram pra cá. O senhor acha que não teve um ataque cardíaco? Como se sente agora? Bem, ótimo. Estou trabalhando. Em que área trabalha? Em manejo de lixo. Olha, não dá pra eu falar com uma psiquiatra. Já pensou no que pode ter feito o senhor desmaiar? Eu não sei. Estresse, talvez. Com o quê? Bem, a série Sopranos, né, é uma série premiada, criada por David Chase, né, e produzida pela HBO, né. A série ela acompanha a vida de Tony Soprano, né, que é interpretado pelo James Gandolfini, né. Se eu falar algum nome errado aqui, vocês simplesmente ignoram, que é um mafioso italo-americano da Nova Jersey, que depois de um ataque de pânico procura uma ajuda profissional, né. Ele vai procurar essa ajuda com a doutora Jennifer Melfi, que é interpretada pela Lorraine Bracco, né. É engraçado porque todos os nomes aqui são italianos, né? Eles fizeram questão de colocar todos os atores italo-americanos, né? E essa doutora Jennifer Melfi, ela vai ajudar, né, ele com os seus problemas, né? A série conta ainda com diversos outros papéis de destaque, né? Entre os colegas, os membros e rivais da família do Tony, né? É bom lembrar que família aqui é um conceito bastante amplo, né? Aqui não é necessariamente aquele núcleo de pai, filho, esposa. É uma coisa muito ampla, inclui primos de terceiro, segundo grau. É aquele conceito de família italiana mesmo, bem expansiva, bem abrangente, né? E é importante ver que a família e a máfia, elas são coisas muito interligadas, né? Na cultura italo-americana, na cultura italiana, né? Então, tem esse aspecto que é importante saber, né? E, bem, entre os papéis notáveis, a gente tem a Carmela Soprano, né, interpretada pela Ed Falco. Tem o seu primo, Christopher Moltisanti, né, que parece que é a segunda estrela do show,
né, que ele é interpretado pelo Michael Imperioli. E, bem, enfim, várias personalidades já apareceram nessa série, né? Essa série estreou na HBO nos Estados Unidos em 10 de janeiro de 1999 e terminou em 10 de junho de 2007, né? Com um total de 6 temporadas e 86 episódios, né? O Sopranos, né? The Sopranos, ela é considerada por diversas listas especializadas, como a Writers Guild of America, a The Guardian, TV Guide, ou a Rolling Stone Magazine, como a melhor série de televisão de todos os tempos, né? Veja que eu falei a melhor série de televisão de todos os tempos. Eu não estou falando de uma das melhores, né? Eu estou falando da melhor série de televisão de todos os tempos. Para mim, pessoalmente, eu não sei se ela é a melhor, porque eu não vi todas as séries, né? Eu ainda tenho que absorver ela melhor, mas ela certamente é uma das melhores que eu já vi, né? Mas para muita crítica especializada, Dos Sopranos é considerado a melhor série de todos os tempos, né? E ela ganhou diversos prêmios, né? O Peabody Awards, né? Pelas suas 2 primeiras temporadas, ganhou 21 Emmy Awards, ganhou 5 Globos de Ouro, né? Então é uma série bem conceituada, né? E a série ela já entrou para a cultura popular dos Estados Unidos, né? E tem sido objeto de análise, objeto de polêmica, paródia aos montes, né? Bem, eu escrevi, né, um artigo no Taverna do Lugar Nenhum lá a respeito da importância da série para o mundo da televisão, né? Eu até dei um contexto cultural, pegando, por exemplo, a ideia que a gente tinha do cinema antigamente, né? Antes do cinema se tornar o que a gente hoje conhece como sétima arte, né? Ele se tornou a sétima arte através de um manifesto de um intelectual chamado Critioto Canudo, né? Que ele pegou aquele cânone hegeliano das belas artes, né? Que são arquitetura. Eu vou dar uma colada aqui, porque é importante citar as seis artes do cânone hegeliano na ordem, né? Porque eu vou explicar porque o cinema é considerado a sétima arte, né? Bem, tô abrindo aqui meu próprio artigo, eu quero ler, né, na ordem certa, né? Tem um cânone hegeliano das 6 belas artes, né? Que seriam a arquitetura, a escultura e a dança, e depois a pintura, a música e a poesia, né? As 3 primeiras, elas são artes relacionadas ao espaço, né? Arquitetura, escultura e dança. As outras 3, né? A pintura, a música e a poesia são artes relacionadas ao tempo, né? O que o Critioto Canudo fez, né, colocar o cinema, e ele colocou o cinema como uma sétima arte, não apenas como uma sétima arte, mas ele colocou como uma da arte mais completa do que todas as outras, porque ela trabalhava tanto o espaço, que trabalha a arquitetura, a escultura e a dança, quanto o tempo, que trabalha, né, a pintura, a música e a poesia, né? Ela congrega essas duas artes, essas duas características das belas artes, né? Então, mas é interessante você pegar o histórico do cinema, e o histórico do cinema no prestígio dos intelectuais, que o cinema até então era tido como uma arte menor. Quando ele foi inventado, ele era tido como apenas um entretenimento, né? E aos poucos o cinema ele foi ganhando seu valor artístico, ele foi sendo reconhecido, né, pelo seu valor artístico. E o que a gente percebeu é que essa expressão de arte menor, ela foi transferida para televisão, né? E é David Chase que é um dos caras que ajuda a mudar isso, né? Tem outros, o David Lynch com Twin Peaks muda isso bastante, né? Twin Peaks é uma obra de arte na televisão, mas o David Chase, ele é um dos responsáveis por mudar esse conceito de arte menor na televisão, né? O criador de Sopranos, ele poderia ser comparado muito facilmente com o Fellini ou com o Scorsese de boa, sabe? O que ele fez ali é uma coisa comparável a esses dois diretores, né? O que ele fez em Sopranos é uma coisa comparável a esses dois diretores, né? E a sua primeira ideia é interessante, porque a primeira ideia dele é que Sopranos fosse um filme, não uma série, né?
E se a gente olhar bem, graças a Deus ele não fez essa cagada de colocar Sopranos como um filme, né? Somente o formato da televisão, né, com a sua paciente construção episódica, servida né, em doses homeopáticas, e semanalmente, né? Somente esse formato seria capaz de ser anfitriã de tantas boas ideias, de tantos personagens interessantes, né? Não daria para fazer isso no cinema, né? O cinema, por mais respeitável que seja, não daria conta de sintetizar a detalhada carpintaria de roteiro e proposta, né, em Sopranos, né? O David Chase ele mudou o modo que vemos televisão, né? Nós podemos até dizer que o formato de séries que a gente conhece hoje, né, está mais próximo da literatura do que o cinema, né? Sabe quando você pega um livro muito grande e você tem aquelas pausas, você não consegue matar um livro muito grande numa tarde, né? Você tem que ter uma pausa, a não ser que você não tenha nada mais para fazer durante o resto, você não trabalha, né? Então, como não é a realidade de ninguém aqui, né? Geralmente um livro você vai lendo ao longo de semanas ou ao longo de meses até, né? Eu lembro de um livro que é um livro que chama Rápido Devagar, que eu li, assim, é um livro que vai colocando você num labirinto de conceitos e tudo mais, e você quer ler também os apêndices e tudo mais, tudo que ele indica, né? E eu demorei quase um ano para ler um livro, né? Esse livro em específico, né? Foi o livro do ano que eu li, né? Então é normal você demorar para ler, né? E essas pausas que você tem de uma semana ou outra, de um dia para o outro, são pausas que a série permite também. Então, essa experiência da pausa, ela é muito mais próxima da literatura, do formato do livro, do que o cinema. O cinema, ele precisa ter uma capacidade de síntese muito grande, né? Então, muitas vezes não dá. Eu não consigo imaginar Sopranos com essa capacidade de síntese, sem o alejamento de alguma coisa, sem alguma outra coisa ficar de fora, sabe? Eu acho Sopranos, a carpintaria dos personagens perfeita e que cabe perfeitamente no espaço de 6 temporadas, de 86 episódios, né, que eu falei, né? Então, essa é a ideia, né, de Sopranos, né? Sopranos ele faz essa elevação da TV num nível que ela nunca teve antes, né? A HBO ela atraiu um público recorde, né? Não apenas foi sucesso de público, mas foi uma admiração, uma aclamação quase consensual da crítica, né? Demorou apenas alguns meses, né, para os países europeus começarem a abocanhar os direitos de transmissão da série, né? Ela era muito boa, né? Ela tinha um valor artístico muito grande, tinha um valor comercial também muito grande, né? Apenas o público italiano que ficou meio que reticente, né? Por causa do estereótipo que possível interpretar da série, mas é bobagem, sabe? Pouco tempo depois ele já atingiu o mercado italiano e teve respeito no mercado italiano, né? E para você ter uma ideia, a importância dos Sopranos, né, na série, a gente não pode falar por exemplo, de Breaking Bad, Sons of Anarchy, Mad Men, se não fosse Sopranos, né? Sopranos pavimentou o caminho para o alcance cinematográfico das séries, né? Colocou elas num outro nível de qualidade, num outro nível mercadológico, né? Se a gente for parar a pensar, nem mesmo Game of Thrones, né, seria possível sem Sopranos, né? Até mesmo as comédias adotaram algumas das suas características, né? Incluindo esses personagens profundamente falhos, histórias tortuosas e altamente serializadas, né? Sopranos foi definitivamente o Big Bang da TV, né? Foi o show certo, no lugar certo, na hora certa, né? E é isso que eu quero trazer para vocês, essa ideia, né? Sopranos elevou a TV como uma espécie de estado da arte, né? Que a gente geralmente fala para essas produções que têm uma qualidade muito acima da média, né? São coisas que atingem várias vezes o potencial de alta cultura, né? Sopranos faz isso, né? Eu posso dizer que Sopranos faz isso muito bem, né? E, bem, é isso que eu queria acrescentar para vocês, né? Eu espero que tenha sido proveitoso. E eu quero fazer os agradecimentos aqui, né? Obrigado a todos que
que estão ouvindo, né, esse podcast, vão lá no site tavernalugarnenhum.com.br, ver meus textos, né, me adicione no Facebook, no Instagram, né, onde serão divulgadas as novidades, né, e também vão lá no canal do YouTube, vão lá e se inscrevam. E é isso aí, né? Eu vou tentar fazer programas mais regulares nesse ano, né? Talvez programas quinzenais, ainda estou pensando se eu vou conseguir fazer isso, né? Porque a minha vida ainda está complicada pelo tempo, né? Eu não estou tendo tempo de fazer muitas coisas, né? Mas eu vou tentar fazer programas quinzenais, né? E é isso aí. Espero que vocês gostem desse programa e até mais. Fiquem com Deus.